Oi, voltei! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como educar as crianças. Ninguém muda ninguém. A gente tem o poder de piorar as pessoas, mas não de mudá-las. E a gente faz isso com muita frequência quando usamos o tom de voz muito elevado, quando a gente critica demais as crianças, quando as comparamos umas com as outras e quando elas são muito pressionadas. Então, se a gente não tem como mudar as pessoas, o que é a educação, afinal? O que é o ato de educar? Educar não é mudar a mente das crianças, mas sim levá-los a pensar antes de agir. Não é uma forma de adestramento do cérebro deles, mas fazer com que eles desenvolvam a consciência crítica. Não é cobrar demais deles, mas conduzi-los a ter uma autonomia. Não podemos superprotegê-los. Devemos estimulá-los a trabalhar as perdas e frustrações. Não dar broncas ou puni-los, mas levá-los ao autocontrole e se pôr no lugar dos outros. Pais e professores bem-intencionados, eles buscam formar mentes livres, mas sem que se deem conta, estão formando crianças com mentes encarceradas. Eles desejam que essas crianças sejam capazes de debater ideias, mas usam técnicas totalmente erradas, que asfixiam as crianças, formando jovens frágeis, conformistas, adolescentes tímidos e assombrados, com medo do que os outros possam falar deles. Ter como meta gerar filhos inteligentes e generosos é fundamental, mas na prática educacional é muito mais fácil formar jovens ansiosos e egoístas. Vamos pensar, que tipo de criança e adolescente você está contribuindo para formar? Hoje as crianças elas têm muito acesso às tecnologias, celulares, tablets, computadores, videogames, e isso se torna um estímulo absurdo para ela. Ela tem muita informação para processar ao mesmo tempo. E a mente humana ela precisa pensar com calma. E através dessas tecnologias não é possível que a criança tenha esse pensamento calmo. Uma das consequências de se acelerar a construção de conhecimento nas crianças através das tecnologias é que cada vez mais está se apresentando os sintomas iguais de pessoas hiperativas, que são déficit de concentração, inquietação, conversas paralelas e teimosias, dificuldades de se colocar no lugar dos outros e de elaborar experiências de dor, perdas e frustrações. É provável que entre 1 e 2% dos jovens hiperativos tenham origem genética, ou seja, tenham pais agitados. Mas então, por que entre 70 e 80% dos jovens estão apresentando os mesmos sintomas? Isso ocorre porque são vítimas do sistema social contagiante que produzimos, que gerou coletivamente a síndrome do pensamento acelerado. Por que as crianças hoje têm essa síndrome do pensamento acelerado? Porque elas não têm tempo de ser crianças. Elas estão sempre inseridas em cursos, em dança, em balé, em futebol. Elas têm sempre uma rotina a ser seguida, várias atividades, mas nunca tempo de ser criança. Elas não têm tempo de praticar a infância. As nossas crianças estão intoxicadas com excesso de estímulos. Ao colocá-las diante de tantas informações, estamos cometendo um crime contra elas, sem nos darmos conta. E ainda temos coragem de aplaudir os nossos filhos, dizendo que são gênios porque conseguem mexer em aplicativos melhor do que a gente, com muita mais facilidade. Mas com o passar dos anos, essa genialidade ela vai desaparecendo e os jovens vão mostrando que algo está errado. Eles começam a demonstrar grande insatisfação, muita impaciência, tédio na rotina, necessidade de obter tudo muito rápido e dificuldade de pensar nas consequências dos seus atos. Quem está em sala de aula sabe que hoje é impossível conseguir silêncio absoluto das crianças e também os pais em casa com os filhos. Devemos usar essa energia de forma criativa para conseguir fazer com que eles se tornem gestores de suas emoções e sentimentos. Nós devemos aproveitar a energia que eles têm em excesso e transformar isso em algo produtivo.
Vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de escolas, de pais e de professores. As escolas cartesianas, elas consideram as crianças apenas como um número a mais na classe, enquanto que as escolas gestoras da emoção, elas consideram a criança uma joia única. As escolas cartesianas são especialistas em exaltar as falhas, enquanto as escolas gestoras da emoção são mestres em aplaudir os acertos. As escolas cartesianas, elas corrigem seus alunos em público, enquanto que as escolas gestoras da emoção treinam seus professores para que elogiem em público e corrijam em particular. Então vamos refletir um pouquinho sobre o assunto? Que tipo de educador que você é? Você é cartesiano ou você é gestor da emoção? Vamos entender as diferenças? O professor cartesiano, ele esgota o seu cérebro com muita facilidade, enquanto que o educador gestor da emoção, ele protege sua mente e renova suas forças. O professor cartesiano, ele vive desanimado diante de uma turma desconcentrada, enquanto o educador gestor da emoção usa estratégias para cativar os alunos e refinar seus conhecimentos. O professor cartesiano se incomoda com a irritabilidade e ansiedade dos seus alunos, enquanto que o gestor da emoção filtra estímulos traumáticos e não absorve o que não lhe pertence. O professor cartesiano culpa os alunos por serem alienados e impulsivos. O educador gestor da emoção sabe que o sistema os adoeceu e por isso não desiste de nenhum dos seus alunos, principalmente daqueles que o decepcionam mais. O professor cartesiano ensina a matéria desanimado e não vê a hora de se aposentar. Já o educador gestor da emoção não vê a hora de ensinar mais uma peça do conhecimento no teatro da sala de aula, pois não ensina apenas, ensina a pensar. Vamos agora falar um pouquinho sobre os pais, né? Temos pais cartesianos e pais gestores da emoção. Os pais cartesianos, eles são manuais de regras. Já os pais gestores de emoção são manuais de vida. Pais cartesianos são especialistas em criticar. Já pais gestores da emoção são peritos em promover e elogiar as habilidades de seus filhos. Os pais cartesianos dão muitos presentes. Os pais gestores da emoção dão o que o dinheiro não pode comprar. Os pais cartesianos são impacientes e mal-humorados. Os pais gestores da emoção são tolerantes, bem-humorados e são capazes de dar risadas dos seus próprios erros e dos erros de seus filhos. Os pais cartesianos não são capazes de falar a linguagem do coração, enquanto que os pais gestores da emoção são capazes de falar as frases do tipo: eu te amo, obrigado por você existir e me desculpe. Os pais cartesianos não revelam suas lágrimas, enquanto que pais gestores da emoção falam de suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as suas próprias. E aí, que tipo de pai e professor você quer ser? Aquele que sempre está reprimindo os alunos e filhos ou aquele que vai ensinar a criança a desenvolver os seus sentimentos, a ser autônomo, a conseguir se pôr no lugar um do outro? Vamos pensar um pouquinho nisso, que isso é bem importante. Por hoje é isso. Curte, compartilhe e se inscreva no canal.